Olá, alunos, bem-vindos à aula de Noções do Direito Constitucional. Fazendo um repasse aqui pelos assuntos passados, pelo qual a gente conversou, eu ensinei um pouquinho para vocês. Passamos sobre as estruturas das constituições e a estrutura da atual Constituição, os elementos da Constituição, tá? Também na última aula, e com relação à Constituição, os demais ramos do direito e também hierarquia das constituições, utilizando aí a doutrina, o ensinamento de Hans Kelsen. É através de Hans Kelsen que a gente se utiliza, nos tempos de hoje para falar sobre a Constituição e sua hierarquia, aonde que ela está no ordenamento jurídico e através da Constituição que a gente consegue ter essa percepção. Repassando também um pouquinho mais a fundo, tá? Com relação à estrutura da Constituição. Então eu falei para vocês que essa Constituição, ela é dividida assim como os demais códigos, tá? A Constituição, ela tem o seu preâmbulo, ela tem os seus títulos, capítulos, seções, como um livro didático. E para que isso nos serve? Serve para que haja uma organização e a partir daí o cidadão, tá? Você aí, pessoa da sociedade, consiga ter um compreendimento, uma compreensão melhor da Constituição. Então imagine se ela não tivesse essa estrutura organizada, se ela não tivesse essa forma de existir. Então, lá no início dela, ela ia falar sobre o direito civil. Lá no meio, ela ia falar sobre o direito penal. Aí, depois do direito penal, ela ia falar para o direito civil de novo, porque nesse primeiro capítulo ela não terminou de falar tudo o que ela queria. Depois ela pula para tributário, pula para previdenciário, pula para penal novamente. Então, se não fosse estruturada de uma forma organizada para a gente que estuda o direito e para quem lê a Constituição, ficaria muito difícil a sua compreensão. Falei para vocês também e sugeri para que vocês lessem a Constituição, para que vocês estimulem a leitura de vocês e sendo a lei principal, tá? Sendo a lei base para todas as outras leis, é importante que vocês tenham conhecimento dela. Como depoimento aí particular, eu fui ter um contato com a Constituição como livro, nem sabia o que ela se relacionava de fato, lá no meu 3º ano do ensino médio. Então, a gente não aprende, A gente não é formado politicamente, a gente não é formado para entender as leis, a gente não tem essa estrutura aí no ensino base, no ensino fundamental e no ensino médio. Fui entender a Constituição a fundo, o que ela era somente lá no curso técnico. Também como depoimento pessoal, eu estudei o curso técnico, esse mesmo curso aí de vocês, depois ingressei na faculdade, abri meu escritório e comecei a dar aulas. Então, como vocês, eu vim também de um curso técnico aí em serviços jurídicos. Passando aqui da estrutura das constituições, explicando essa divisão para vocês e a necessidade dessa divisão, o porquê que é necessário ela se dividir assim, desta forma. Então, é muito melhor você compreender uma coisa organizada do que algo desorganizado. Assim como a sua casa, é muito mais fácil você achar alguma coisa quando ela está em ordem do que quando ela está em desordem. E passando desse ponto, desse título, fui também para os elementos da Constituição. Então, dentro dessa estrutura, dessa forma de dividir, o legislador pensou assim, como que eu vou criar as leis e colocar na Constituição? Eu vou partir de quais elementos? Aí ele colocou lá, eu vou partir dos elementos orgânicos, dos elementos limitativos, elementos socio-ideológicos, tá? Elementos de estabilização, elementos formais. Então, a partir desses elementos, ele foi colocando norma. Olha, essa norma aqui é para caracterizar e para dar o bem social.
Essa norma aqui é para quando surgir um conflito, através dela consiga se resolver esse conflito. Essa outra norma aqui, ela vai servir para mostrar como que aplica a lei à prática, como que aplica a teoria à prática. E a partir desses elementos, ele foi criando as constituições e a Constituição que nós temos hoje. As constituições, tá? E a Constituição, elas existem desde muito antigamente, mas como fator histórico, ela teve aí uma presença maior no período pós-guerra, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, houve-se, pós essa guerra, a constitucionalização do país. O que é? Significa dizer que há uma lei estabelecendo alguns direitos e alguns deveres para as pessoas, tá? Para a sociedade como um todo. Aí, nessa constitucionalização, veio o positivismo, veio o pós-positivismo e veio o neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo, tá? É mais ou menos o que a gente vive hoje. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que muitas vezes vale mais um fato social do que a lei positivada, do que aquilo que está descrito na lei. Esse neoconstitucionalismo, ele dá muito mais atenção ao fator, ao costume, a algo que aconteceu na sociedade, do que propriamente a lei dita. Nesse neoconstitucionalismo também que a gente consegue ver de uma forma mais clara a divisão dos 3 poderes. A Constituição Federal, tá, promulgada lá no dia 5/10/88, ela trouxe no seu texto que para o Estado, para a nação se organizar, seriam necessários existir 3 poderes, tá? Quais são? Legislativo, executivo e judiciário. Os 3 independentes entre si, certo? Mas eles juntos, eles trazem o bem social, eles trazem essa harmonia. Então, por exemplo, se um poder está agindo, tá de certa forma em desordem, em certa forma de forma inconstitucional, um outro poder, ele pode limitar, tá? Esse que está saindo do eixo, que está saindo dos trilhos. Mas que vocês entendam que essa separação, ela é importante para o país, tá? É importante para o nosso sistema atual, para o modo que a gente vive. Vou tentar trazer um exemplo daqui a pouco para vocês. Então, é assim, existem 3 poderes, executivos, legislativos e judiciários, tá? Com relação aos países, certo? Aqui no Brasil, a gente adota esse sistema da tripartição dos poderes, onde o legislativo legisla, cria as leis, o executivo, ele executa aquelas leis que estão escritas, ele põe em prática, e o judiciário, ele julga essas leis, tá? Que foram criadas, certo? Então, um exemplo aí para que vocês saibam qual a importância de cada poder, inclusive até permanecer no seu lugar de origem. Então, a função típica do judiciário é julgar. Função atípica do judiciário é legislar. Se você não sabe, e se você nunca viu o judiciário legislar, eu vou trazer um exemplo aqui agora. Provavelmente, você já deve ter sabido que a homofobia virou um crime no Brasil. A homofobia, ela se tornou um crime somente porque o STF, que é um órgão do Poder Judiciário, criou-se determinada lei. Então, o STF, ele não está apto, ele não é típico julgador, por que ele está criando lei? Certo? Tem alguns determinados motivos. Talvez porque o legislativo não esteja interessado nessa situação, talvez porque o legislativo esteja ultrapassado, não acompanhou a sociedade.
Então veio o Poder Judiciário e legislou, como função atípica, ele legislou sobre determinado assunto. Esse assunto ele estava muito fervoroso na sociedade. O legislativo não acompanhou, então o judiciário, através de várias demandas que foram chegando até eles decidiram, vamos então tornar esse determinado fato em uma lei, já que o legislativo não está cumprindo a sua função. Só que ele saiu do lugar dele de julgador, né? Ele foi para a função do legislativo nessa situação. Isso interfere, inclusive, no poder do povo de se autogovernar. Por quê? Não somos nós, do povo, que escolhemos aqueles que estão lá no poder legislativo? A gente que escolhe através do voto secreto, direto, universal e periódico. Nós do povo escolhemos os nossos representantes. E isso interfere nessa prática de voto também. Porque, por exemplo, se eu escolhi determinado representante, tá? Ele está lá no poder legislativo e ele não está legislando direito, numa próxima votação eu posso votar em uma outra pessoa que tenha esse caráter, que tenha essa ânsia de legislar sobre aquele determinado assunto que eu acho importante. Então, o que isso vai fazer? Vai fazer com que eu estude melhor, porque esse legislador que está atualmente no poder, ele não está fazendo nada daquilo que eu pretendia. Então, na próxima vez eu vou estudar e escolher melhor. Mas, se o judiciário ele interfere no legislativo, automaticamente ele interferiu também no meu voto, tá? Porque eu queria que aquela pessoa do legislativo fizesse determinada lei. Eu coloquei isso, né? Coloquei ele no poder para isso, para que ele crie leis para a sociedade, para que ele possa atualizar as leis da sociedade. Mas não, o STF interferiu nessa relação e legislou. Outro ponto e outro exemplo de quando o Poder Judiciário legislou foi sobre o aborto dos fetos anencéfalos, certo? Não há uma lei que possa abortar, não há uma lei feita ou criada pelo legislativo que a mulher com feto anencéfalo possa abortar, mas veio o STF, certo? Que é o órgão maior aqui, o órgão supremo do Poder Judiciário, e legislou também sobre esse determinado assunto. A sociedade foi evoluindo e o legislador está praticamente ficando para trás, não está acompanhando essas mudanças que são necessárias para a sociedade. Eles estão praticamente omissos. Eles podem falar sim ou não, mas nesse caso eles não estão falando nada, correto? Então, por isso que é muito importante essa divisão dos poderes, tá? Cada um com a sua função típica, mas às vezes eles saem do lugar deles, eles saem da casinha e vão cumprir e vão fazer a função do outro órgão, como forma atípica. Então, como típica, é aquilo que a Constituição Federal definiu para ele como competência. Forma atípica é aquilo que ele está fazendo, tá? Que não é função dele, que é função do outro poder, certo? Continuando aqui, onde a gente chegou a falar sobre a hierarquia das constituições, e no caso a nossa Constituição, utilizando a filosofia e o ensinamento de Hans Kelsen, certo? Aí a gente vai continuar aí fazendo a leitura para que eu explique cada ponto da apostila de vocês aqui nesse caso. Eu estou aqui na página de número 20, onde lá tem uma ilustração, tá? Como forma de pirâmide mesmo. E lá no topo dessa pirâmide, o que essa doutrina nos ensina? Lá no topo, como norma superior, estão Constituição, emendas constitucionais, tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados como emendas constitucionais.
Então, espero que vocês se lembrem, mas na última aula eu falei que o tratado internacional ele tem força de emenda constitucional. Logo, ele está no topo dessa pirâmide, tá? Então, a mesma coisa que esse tratado internacional tivesse descrito na própria Constituição, porque tem o mesmo poder, tem a mesma eficácia, tem a mesma validade. Se não fosse para ter a mesma validade, como um dos objetivos, como um dos fundamentos da Constituição, lá no seu artigo 1º, está descrito que cada país, que cada nação, inclusive o Brasil, né, é soberano. Então, se ele não fizesse esse tratado com força de emenda constitucional, para que serviria esse tratado, certo? Porque já que o país é soberano, eu vou utilizar somente das minhas leis. Somente as minhas leis serão suficientes. Abaixo da Constituição, certo? Vem os demais tratados internacionais, tá? Outros tratados incidentes sobre direitos humanos. Então, aqui a gente tem os tratados já lá no topo, com assunto relacionado aos direitos humanos, aprovado como emendas constitucionais. Abaixo, a gente tem mais tratados, tá? Internacionais, também relacionados aos direitos humanos. Abaixo desses tratados, colocamos para vocês aí a apostila, que existem leis complementares, leis ordinárias e delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções legislativas, tratados internacionais em geral e decretos autônomos. Então, por exemplo, se eu falar e perguntar para vocês aonde nessa pirâmide que se localiza o Código Tributário Nacional, então você vai olhar na pirâmide, vai ver que no topo ele não está, porque no topo só existe Constituição, emenda e tratados internacionais. Um pouquinho abaixo do topo, ele também não está, porque o Código Tributário Nacional não é tratado internacional. Abaixo, a gente falou de leis complementares e ordinárias. Então, como o Código Tributário Nacional é uma lei complementar, certo? A gente vê que ele está aqui nesse nível, ele está abaixo aí de 2 pontos relacionados nessa pirâmide de Kelsen. Então, sendo o Código Tributário Nacional uma lei, ele está disposto aqui, disposto acima da norma infralegal, que é essa parte bem abaixo, é a parte que está lá no pezinho dessa pirâmide. Aí na sequência, além dessa forma de hierarquia, que tem esse desenhozinho para vocês entenderem que a nossa matéria aqui, ela está no topo da pirâmide, então todas as outras matérias que vocês aprenderem estará abaixo da Constituição, correto? E em sequência, tem o título Classificação das Constituições, que é o que a gente vai ingressar agora. Então, lá está descrito da seguinte forma: ao estudar as diversas constituições já existentes no Brasil, a doutrina propõe diversos critérios para a sua classificação. E justamente isso que a gente vai estudar a partir de agora, a classificação das constituições, tá? Levando em consideração alguns variados critérios. Então, a gente tem classificação da Constituição quanto à sua origem. As constituições se classificam quanto à origem em outorgadas. O que isso quer dizer? Olha o conceito de outorgadas. Essas constituições outorgadas, elas são impostas, elas são ditatoriais, elas são autocráticas. Essas constituições, elas são impostas e surgem sem participação popular. Resultam de ato unilateral de vontade da classe ou pessoa dominante, no sentido de limitar seu próprio poder, por meio da outorga de um texto constitucional. Então, por isso que ela é outorgada, porque ela vem através da outorga. Mais uma vez, sempre falo isso praticamente em todas as aulas. Não sabe ou não entendeu
determinado assunto, peguem pela própria palavra. Outorgada porque ela vem de outorga de alguma determinada coisa. Vocês fizeram aí o comparativo das constituições federais, que inclusive eu falei para vocês fazerem através de tabelas ou tópicos. E como exemplo de constituição outorgada, a gente tem a Constituição de 824, de 937, de 67, tá? E a Emenda Constitucional número 1 de 69. Então, aqui tem um exemplo para vocês. Se possível, como lição de casa, façam um comparativo daquilo que vocês falaram com relação a tudo isso e a todos esses exemplos que eu estou passando aqui. Então, você vai ver lá, por exemplo, na sua tabela, você escreveu sobre a Constituição de 1824. Aí você vai olhar aquela característica que você colocou e vai olhar que o elemento dela, que a classificação dela é a outorga, ela é uma Constituição outorgada. Então você tem o seu trabalho, que está aí de modo um pouco mais prático, e você tem a teoria que eu estou te passando agora, para que você entenda como que essa Constituição ela foi classificada no tempo que ela surgiu. Além da Constituição outorgada, classificada como outorgada, a gente tem a Constituição democrática, que é o item B. Essas constituições democráticas, elas são consideradas populares, promulgadas ou votadas. Elas nascem com a participação do povo por processo democrático. Comumente, são fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, convocada, especialmente para sua elaboração. Não sei se por aquilo que vocês estudaram e pelo trabalho que vocês fizeram, vocês já veem que essa Constituição de 5/10/88 já cabe nessa classificação, das constituições democráticas, certo? Porque é uma Constituição promulgada, ela teve um processo democrático para que ela pudesse, enfim, nascer nessa situação e ser utilizada aí até hoje. A gente tem o item C como classificação, as constituições cesaristas, certo? Elas são outorgadas, mas necessitam de referendo popular. O texto é produzido sem qualquer participação popular, cabendo ao povo apenas a sua ratificação, correto? Então, é bem diferente daquilo que existe hoje, da nossa Constituição, da forma como a nossa Constituição nasceu. Temos também as constituições dualistas. Elas são resultado do compromisso instável entre duas forças antagônicas, duas forças contrárias. De um lado, a monarquia enfraquecida, do outro, a burguesia em ascensão. Essas constituições estabelecem uma limitação ao poder monárquico, formando as chamadas monarquias constitucionais. É praticamente uma monarquia ilustrativa, uma monarquia que fica lá de enfeite, onde aqui, nesse caso, a burguesia é praticamente que dita as regras. A gente tem, além da Constituição quanto à sua origem, como ela nasce, além dessa classificação, a gente tem a classificação quanto às formas da Constituição, tá? Então, a gente viu aí a origem dela e agora a gente vai ver quanto à forma dela. Então, a gente tem a Constituição escrita, que são instrumentais. Elas são constituições elaboradas por um órgão constituinte, especialmente encarregado dessa tarefa e que sistematiza essa Constituição, que organiza essa Constituição em documentos solenes, com o próprio fixar a organização fundamental do Estado. Quando a gente aprende uma coisa, ela se divide em várias no direito. Talvez por isso que as pessoas considerem o direito como muito complexo, porque a gente estava aqui falando da classificação delas.
Essa classificação já se dividiu aqui, que eu expliquei, na origem, e agora se dividiu com relação à forma. Com relação à forma, ela vai se dividir também em mais 2 subespécies. A forma, ela pode ser codificada quando suas normas se encontram em um único texto. Nesse caso, o órgão constituinte optou por inserir, tá? Ele escolhe inserir todas as normas constitucionais em um único documento escrito. A Constituição de 88, ela é escrita desse tipo codificada. A gente, não tem Constituição 1, Constituição 2. A gente tem uma única Constituição, trazendo a base para todas as outras leis. Ainda aqui na classificação quanto à forma codificada, escrita, tá? Se dividiu em codificada e se dividiu em legais. Então, essa forma aqui escrita se divide em mais 2 e vocês precisam sempre anotar aí, tá? Anotem como tópicos, eu sugiro que fique mais fácil para vocês, é mais fácil de vocês entenderem essa divisão, sempre deixando tudo aquilo que é dividido um pertinho do outro. Então, ela é escrita codificada ou ela é escrita ilegal. Quando suas normas se encontram em diversos documentos solenes, aqui o órgão constituinte optou por não inserir todas as normas constitucionais no mesmo documento. É como se a Constituição tivesse, Constituição para Código Civil e Consumidor, Constituição 2 para Código Penal e leis especiais, Código Penal, Lei Maria da Penha, lei de tortura, tráfico de drogas e etc. Aí, o próximo item, a gente tem a Constituição escrita, codificada ou legal. A gente tem a Constituição agora não escrita. Essas formas aqui não escritas, normalmente elas se baseiam em costumes. Elas são chamadas também de consuetudinárias, tá? É um nome um pouquinho mais difícil, mas está relacionado ao costume. Essas constituições, cujas normas estão variadas em variadas fontes normativas, como as leis, costumes, jurisprudências, acordos e convenções. Nesse tipo de constituição não escrita, tá? Não há um órgão especialmente encarregado de elaborar a sua constituição. São vários os centros de produção de normas. Um exemplo de constituição não escrita é a Constituição inglesa. Então, a gente sabe que a nossa não é essa. Nossa Constituição, ela está positivada dentro de um único código. A gente dividiu a Constituição quanto à sua origem, quanto à sua forma e agora quanto ao seu modo de elaboração. O seu modo de elaboração pode ser dogmático. E o que isso quer dizer? São escritas tendo sido elaboradas por um órgão constituído para esta finalidade em um determinado momento. Segundo os dogmas, os valores, então em voga, subdividem-se em ortodoxas e heterodoxas. Nesse caso, a gente tem que entender esse determinado assunto, embora ele vai ficando super subdividido, então eu acho que eu vou contar com várias dúvidas de vocês, espero que me chamem. Então, a gente está vendo aqui que a nossa Constituição, e a gente tem que entendê-la principalmente, e eu espero que vocês façam essa associação enquanto eu vou lendo, para que vocês entendam. A nossa Constituição, ela é dogmática, ela não é dogmática, ela é histórica, ela não é histórica, e a partir daí a gente consegue ir encaixando nessa origem constitucional aqui que eu estou falando para vocês. Esse assunto aqui, essa parte da classificação, para que eu não estenda muito mais o vídeo, para que eu não assuste mais vocês, eu vou parar aqui nesse número 3, para que a gente continue na próxima aula. Vou passar também um vídeo complementar, tá?
para que, caso você deixe de entender alguma determinada palavra que eu fale, eu sempre passo alguma coisa complementar, para que você tenha acesso também à linguagem de outro professor. Eu não sou rígida o suficiente e eu não sou egoísta o suficiente para não dividi-los, tá? Para entender que às vezes você, com uma outra linguagem, com uma complementação, você consegue absorver melhor o conteúdo. Então eu gosto que vocês tenham essas várias visões. Então, a maioria das vezes, vocês terão vídeos meus explicando e mais um vídeo complementar relacionado ao assunto, porque vocês têm que estar aptos também a terem outras visões, a terem outras linguagens, assim como existem livros que utilizam de linguagens diferentes e cada um tem o seu gosto, né? A aula também eu acredito nessa mesma forma. Se fosse presencial, vocês iam ter que se adaptar a mim. Como é online, a gente tem essa facilidade de eu colocar uma coisa mais complementar aí para vocês também, além da minha aula, que é a principal, claro. Então, eu aguardo vocês aí com as dúvidas. Eu acho que nessa aula vão surgir muitas, porque é muito ponto, é muito detalhezinho, tá? Então, façam as anotações de vocês, nas palavras de vocês, e tudo aquilo que vocês quiserem anotar e quiserem ter ciência se está certo, pode perguntar. Ó, professor, eu anotei dessa forma e eu entendi dessa forma. Eu estou no caminho certo? Lembrando, né, que lei é interpretação, então você vai dar as suas palavras aquilo que eu estou explicando, aquilo que você está lendo da apostila. Então façam essa leitura aí, utilizem esses poucos minutos que sobram da aula para que vocês tirem as dúvidas, para que vocês façam as anotações. Uma certa aluna disse que eu falo muito rápido, eu estou fazendo o vídeo, tentando falar devagar. O vídeo tem essa possibilidade de você ir e voltar naquilo que eu falei, tá? E gastem caderno, tá? Não comprem bloquinho de notas, gastem o caderno grande, porque o direito é extenso e vocês terão muita coisa para anotar ainda. Eu aguardo vocês na aula, um beijo a todos e se cuidem aí nessa pandemia.